Começar aqui a nossa aula de movimento variado, né? Movimento variado. Então isso aqui é um assunto muito importante que ele trabalha a variação da velocidade e aceleração. O que é uma aceleração? Aceleração é a variação em forma a velocidade aumenta ou diminui, ou seja, a variação da velocidade no intervalo de tempo, certo? Isso aí é aceleração média, que é dada por ΔV, que é a variação da velocidade, sobre ΔT, que é a variação do tempo, certo? Aqui, ó. Então, V0 é a velocidade inicial em metros por segundo, V é a velocidade final em metros por segundo também, o T é o tempo em segundos, o A é a aceleração, ó. E aqui você desenvolvendo aqui, você já encontra já a equação da velocidade, que a gente vai deduzir lá na frente, certo? Certo, muito bem. Agora vamos trabalhar o que vem ser movimento acelerado. Então observe, ó, quando a velocidade aumenta, o modo da velocidade aumenta, certo? Você tem aqui um movimento acelerado, ó. Você tem essa tabelazinha aqui, ó, 10, 30, 50, 70, 90, ó. Então vai aumentando uniformemente, ó. Então nesse caso aqui você tem um movimento acelerado, certo? E quando o modo de velocidade aumenta e outra coisa que podemos dizer que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, mesmo sinal, ó, certo? Movimento retardado, ele é o contrário. Ele vai, o modo da velocidade decresce ou diminui no decorrer do tempo. Você tem aqui a tabelinha aqui, ó, 60, aí depois vai para 40, 20, 0 até parar, certo? E aqui a velocidade e a aceleração tem sentidos contrários, ó. Um é positivo e o outro é negativo, certo? É até um lembretezinho, no momento retardado, o produto da velocidade vezes aceleração é negativo, porque os sinais são diferentes. No acelerado, os dois são positivos ou os dois negativos. No retardado, um é positivo e o outro é negativo, aceleração e velocidade, certo? Muito bem. Aqui tem um lembretezinho, né? O módulo, é aquele que o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo e os sinais, né? Certo. Vamos ver agora o que um resumozinho aqui, ó, de movimento retilíneo. Ele pode ser uniforme ou variado. Só que o variado ele pode ser acelerado ou retardado. Aí um lembretezinho aqui, ó. Se a aceleração for igual a zero, você tem um movimento uniforme, MRU. Se a aceleração for diferente de zero, você tem MRUV. Certo? Tá aqui, ó. Então você tem, retilíneo pode ser uniforme e variado, pode ser acelerado ou retardado. Certo? Muito bem. Tá aqui um resumozão aqui, ó. É bom que ele trabalhe uniforme e variado. O uniforme, ó, não tem aceleração aqui, eu gravo dele aqui. Os espaços aumentam, aqui quem aumenta é a velocidade no movimento, no movimento variado. E a velocidade aqui é constante, isso aqui no uniforme. No uniformemente variado, você pode ter acelerado e retardado. Acelerado, o movimento progressivo, certo? E aqui o retardado, movimento retrógrado. A aceleração aqui é constante e positiva. No retardado, é constante e negativa, certo? Simples assim, ó. No acelerado, o modo da velocidade aumenta, no retardado, o modo da velocidade diminui. Simples. A equação da velocidade, ó, certo? Onde V é a velocidade final, né? O V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo,
certo? Para que é que serve a equação da velocidade? Ela informa a velocidade do móvel em qualquer tempo que você quiser. Simples assim. A equação da posição ou do espaço, tanto faz. Para que é que serve? Serve para saber a posição no tempo que você quiser. É S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, ó. Onde ó, o S é o espaço inicial, final. O S0 é o espaço inicial, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Observe aqui, ó, a equação do espaço, ela tem grau 2, ó. Então o gráfico do espaço é uma parábola, a gente vai chegar já lá, certo? Muito bem. A torricelle aqui, ó, a torricelle quando você não tem tempo, no caso, você nem vai procurar as outras equações. Você vai olhar logo torricelle, ó, certo? Ele relaciona a distância percorrida por um móvel com o respectivo aumento de velocidade. E aqui ele não vai dar tempo. Se você tem um problema de movimento variado, que não aparece tempo, você nem vai pensar. Usa logo Torricelli, certo? Muito bem. Uma propriedade fundamental aqui, ó, no movimento variado, a velocidade média pode ser a média aritmética das velocidades. No MU não, no MU é a média harmônica. Cuidado, a média aritmética das velocidades só no movimento variado, onde V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, certo? E Vm é a velocidade média, certo? Muito bem. A equação é gráfico do espaço, ó, como eu falei nesse instante, como ela é grau 2, vai dar uma parábola. Tá aqui, ó. Você tem aqui um movimento em que a concavidade é para cima, então o A, aqui na esquerda de vocês aqui do vídeo, certo? O A é positivo, aqui parábola emborcada, a concavidade é para baixo, ou seja, a aceleração é negativa. Simples assim, certo? Então, no mesmo gráfico você tem um lado acelerado e um lado retardado. Olha esse lado aqui, ó. O primeiro lado, metadezinha aqui do gráfico aqui da esquerda de vocês aqui, ó. Como o espaço está diminuindo, então a velocidade é negativa e a aceleração sempre é positiva. No ponto aqui embaixo, aqui no vértice aqui, ó, o que é que acontece? Ele para e muda o movimento. Ele passa de retardado para acelerado. Aqui os espaços vão aumentando e a aceleração é positiva. Então, aceleração positiva e velocidade positiva, acelerado. No lado da direita de vocês aí, ó, você tem aqui o lado esquerdo aqui, retardado, porque a velocidade está aumentando, mas a aceleração é negativa. Lá em cima aqui, ó, a velocidade aqui é zero, ele para, muda o movimento de retardado para acelerado. Aqui, velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado, certo? Então, cuidado no gráfico da parábola aqui, você tem dois movimentos. Uma banda é acelerado e a outra banda é retardado. E no vértice é o ponto que ele muda o sentido, o movimento. Gráfico da velocidade, ó, olha a equação aí, é uma reta. Então você vai ter uma reta aqui, ó. Qual é a característica principal? Onde ela corta no V0, ó. Tem duas coisas para você fazer aqui, ó. Se você pegar a tangente do ângulo, você encontra a aceleração. Se você pegar a área sobre o gráfico, você encontra o espaço percorrido. Então, no gráfico da velocidade, é uma reta, ó. Então, você pegar a área, você tem o espaço. Se pegar a tangente do ângulo, você tem a aceleração,
Simples assim, certo? Gráfico da aceleração. Se ela for positiva, o gráfico é acima do eixo dos tempos. Se ela for negativa, o gráfico é abaixo do eixo dos tempos. Ambos os casos vai dar a variação da velocidade nesse tempo. Entre T1 e T2 vai dar a variação da velocidade se você achar a área. Certo? Simples assim. O gráfico da aceleração é mais simples. Porque é uma reta, né? É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Constante, certo? Então tá aí, ó. É a área numericamente igual à variação da velocidade. Certo? Aí tem um resumo aqui de todos os gráficos, ó, certo? Então o espaço aqui, ó, parábola, o ponto aqui do vértice aqui, onde é zero, um lado é acelerado, o outro lado é retardado. O item B aqui, ó, que é da velocidade, ó, esse pontozinho aqui, ó, esse pontozinho aqui, o vértice, ó, o vértice não, o ponto, vértice na parábola. O V aqui, ó, a velocidade é zero, ele muda o sentido do movimento. De um lado esquerdo está retardado, do lado direito está acelerado. Do outro lado aqui a mesma coisa, ó. O lado da esquerda está retardado, da direita está acelerado. E o item C da aceleração, ó, se for positiva está acima do eixo dos tempos, é sempre constante, né? E se for negativo, está abaixo aqui, que é negativo, certo? Olha que bem bonitinho aqui, ó. Espaço, função do segundo grau, uma parábola. Da velocidade, função do primeiro grau, uma reta. E aceleração constante, uma retazinha paralela. Simples assim, ó. Resumo de todos os... Certo? Agora aqui você vai ter meus dados pessoal. Se gostou, dá um likezinho, certo?